queridos amigos. Boa noite, tudo bem? Bem-vindos ao nosso quarto encontro. O tema do nosso encontro de hoje é Felizes as famílias misericordiosas, com fome e sede de justiça. Amados irmãos, é com grande alegria que os recebemos aqui neste momento de partilha da palavra. Neste encontro vamos discutir a justiça com base no Sermão da Montanha, trazido pelo Evangelho de São Mateus. As bem-aventuranças estão no cerne da pregação de Jesus. Seu anúncio retoma as promessas feitas ao povo eleito desde Abraão. Jesus as completa, ordenando-as não mais para o simples bem-estar gozoso na terra, mas para o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O cristão deve ser justo perante Deus e os homens, para que um dia possa alcançar a salvação. Fiquemos atentos. Oração inicial. Senhor, dai-nos a graça da fome e a sede de justiça, para que possamos, como cristãos, alcançar as bem-aventuranças da vida eterna. Fortalecei-nos para que possamos, com humildade e mansidão, suportar a cruz da perseguição, por causa da justiça e do teu nome. Amém. Pai Santo, estamos aqui diante de Ti para louvar-te e agradecer-te pelo grande dom da família. Nós te pedimos pelas famílias consagradas no sacramento do matrimônio, para que possam redescobrir todos os dias a graça recebida e, como pequenas igrejas domésticas, saibam testemunhar a Tua presença e o amor com o qual Cristo ama a Igreja. Nós te pedimos pelas famílias que passam por dificuldades e sofrimentos, doenças ou por problemas que só Tu conheces, que Tu as sustentes e as torne conscientes do caminho de santificação ao qual as chamas, para que possam experimentar a Tua infinita misericórdia e encontrar novos caminhos para crescer no amor. Nós te pedimos pelas crianças e jovens para que possam encontrar-te e responder com alegria à vocação que planejastes para ele, por seus pais e avós, para que sejam conscientes de serem sinal da paternidade e maternidade de Deus no cuidado dos filhos, que na carne e no espírito tu confias a eles. Pela experiência de fraternidade que a família pode dar ao mundo. Senhor, concede que cada família possa viver a própria vocação à santidade na Igreja como um chamado para ser protagonista da evangelização, a serviço da vida e da paz, em comunhão com os sacerdotes e em cada estado de vida. Abençoa o Encontro Mundial das Famílias. Amém. Então, o objetivo do nosso encontro. A participação de todos na realização do bem comum implica, como todo dever ético, uma conversão sempre renovada dos parceiros sociais. A fraude e outros subterfúgios pelos quais alguns escapam às malhas da lei e as prescrições do dever social devem ser firmemente condenadas por serem incompatíveis com as exigências da justiça. Todos nós somos iguais e seremos julgados de acordo com os mesmos critérios do seu juízo final. Poderemos, como cristãos, ser perseguidos por causa da justiça, e isso deveria ser motivo de felicidade. A justiça de Deus é que se faça sua vontade e siga os seus mandamentos. E agora vamos fazer a leitura da palavra. Então, hoje faremos leitura de Lucas 11, versículo 42 ao 46, e depois iniciaremos a nossa reflexão. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas, sem contudo deixar de fazer aquelas outras coisas. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Ai de vós, que sois como sepulcros que não aparecem e sobre os quais os homens caminham sem saber. Um dos doutores da lei lhe disse: Mestre, falando assim, também a nós outros nos afrontas. Ele respondeu: Ai também de vós, doutores da lei, que carregai os homens com pesos que não podem levar,
mas vós mesmos nem sequer com um dedo vosso tocais os fardos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas, Diego, quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de judeus que estavam um pouco acima na hierarquia da sociedade da época, digamos assim, né? Eles estudavam, eles eram devotos da Torá, que é o começo ali da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia, e eles eram estudiosos da palavra. Não chegavam a ser como os doutores da lei, que eram como se fossem profissionais de quase um grupo político, né, de estudo da palavra e de fazer se cumprir a palavra da Torá, mas eles já se achavam superiores ao povo comum, digamos assim. E é importante lembrar que nessa época de Jesus, o povo judeu era dominado pelos romanos. Isso. E os fariseus e os doutores da lei, apesar de estarem abaixo dos romanos, eles estavam superiores ao povo. Ou seja, eles estavam mais de acordo com os interesses, né, dos romanos ali para se darem bem, para ficarem melhor da situação e ainda usando a palavra de Deus para manipular o restante do povo judeu, né? Então, para mim, isso soa como uma grande hipocrisia, né? Sim, mas Jesus é muito claro ali na pregação dele, né? Até principalmente quando ele diz assim: Ai de vós! Ai de vós que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Ou seja, quer sempre ser visto por todos, né? Ser parabenizado, ser memorado pelos outros ali. Aquele negócio, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Exato. Tem no último versículo ali também que ele repreende mais uma vez ali, já falando com o doutor da lei, né? Ai de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com um dedo tocam os fardos. Quer dizer, sobrecarregam as outras pessoas enquanto eles estão ali quietinhos, só orientando, assim, dizendo o que fazer. Mas na hora de fazer mesmo, na hora de pôr em prática, não vão lá, não fazem. E essa hipocrisia, ela é inimiga da justiça. Sim. Né? Porque quando você não faz o que você prega, fica mais longe da justiça ser feita. A gente se afasta, né? Desde o começo a gente está falando, o tema da nossa semana da família é a busca da santidade, né? Enquanto família. E a hipocrisia, com certeza, é uma das atitudes que nos afastam muito desse caminho de santidade. Dos exemplos também, né? Tipo, é aquele negócio, na nossa família a gente educa pelo exemplo, né? Na nossa família não, mas o correto seria, e é o que acontece, porque a gente, querendo ou não, os nossos filhos, eles veem o que a gente faz e eles vão seguir o que a gente fala. Isso, o exemplo é muito mais valioso do que as palavras. Não adianta você mandar seu filho comer fruta se você não come fruta. É só um exemplo bobo, mas é um exemplo. Por exemplo, não adianta você insistir, explicar todos os benefícios de comer uma fruta se você mesmo não come. Ser saudável, né? Se você não é. Isso. E assim com todas as outras coisas da vida. Não falar palavrão se você fala. Não brigar, não gritar não ser violento. se você é violento. Exatamente. Não respeitar os pais se você mesmo não respeita. E assim por diante. Né? Então aí a hipocrisia, ela está nas pequenas coisas. Às vezes a gente nem percebe, às vezes você fala, não, mas eu quero que ele coma fruta, eu não gosto, mas eu quero que ele coma. Difícil. Digamos assim, são exemplos bobos que não prejudicam ninguém, mas é para vocês entenderem que a hipocrisia, ela começa aqui, né? De você pregar uma coisa e não seguir o que você prega, né? Aquele ditado, né? Não existe pecado pequeno e pecado grande. Pecado é pecado. É pecado. E com a hipocrisia é a mesma coisa. Não existe uma hipocrisia mínima que não vai ter impacto ou uma hipocrisia descarada. A hipocrisia é do mesmo jeito. A única coisa é que daí, se você não come legumes e você quer que seu filho coma, é explicar que você não gosta, mas
Faz bem. Você pode explicar, mas você vai estar sendo hipócrita. Não tem como tirar isso. A obrigação, não sim, tem né? como você tirar isso. Você está sendo hipócrita. E é isso que é... Aí a gente volta de novo nos primeiros encontros. Humildade, de reconhecer, de esvaziar o coração, saber o caminho que você está tomando, né? Fazer uma autoanálise, reavaliar, esvaziar-se dessas coisas ruins para parar. Não adianta. E quem seriam os fariseus hoje? Será que essa mensagem aos fariseus que Jesus faz se aplicaria à realidade atual? Muito, né? Eu acho que os fariseus hoje somos todos, né? Coloca, às vezes a gente Todos acaba podem sendo um ser. fariseu também, né? Somos todos aqueles que em algum momento temos esses comportamentos, essa hipocrisia, ou esse sentir superior a alguém por ser mais estudado, por ter um cargo melhor, por ter um título, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que... Políticos também, enfim, né? Sim, principalmente. E eu acho que de forma geral está sendo dito a nós quando exigimos do outro aquilo que nós mesmos não fazemos. Quando hipocritamente não fazemos o que pregamos, quando enganamos as pessoas, mesmo que sejamos pessoas de boa intenção. Se a gente está enganando, não está sendo legal. Então, acho que é um momento muito de reflexão interna, né? Sim. Mas é igual o exemplo bobo ali dos filhos com fruta e vegetais. Você pode estar com a melhor das intenções em enganar a criança, enganar não, em tentar fazer com que a criança faça algo que você não faz. Mas isso não deixa de ser hipocrisia. Você não deixa de estar enganando. Exato. Então, buscar a justiça de todos é uma forma da gente estar mais próximo do caminho da santidade. E aqui, até a gente não fez a leitura, mas a gente trouxe ali no começo o Sermão da Montanha, que inclusive é belíssimo, né? E são as palavras de Jesus para nós, né? As bem-aventuranças. E ele traz, né, no Sermão da Montanha: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, até o próprio Papa Francisco diz, né, que o Sermão da Montanha é a bússola, o GPS da vida cristã. Se a gente quer ser cristão, né, fora os mandamentos, né, a gente também tem que seguir o que é falado ali. Eu acho que a gente pode encarar o Sermão da Montanha como um resumo da vida de Cristo, de todos os ensinamentos, né? Resumo dos ensinamentos, isso. Os ensinamentos. E até uma coisa que eu achei tão bonita aqui, né, que também está na fala do Papa Francisco, que é: fome e sede são experiências muito intensas, porque correspondem a necessidades primárias e tem a ver com o instinto de sobrevivência. Há pessoas que com essa mesma intensidade aspiram pela justiça e buscam-na com um desejo assim forte. Então, realmente, se a gente para pensar, sede e fome é uma coisa básica. Necessidade então, básica. A justiça também Se a tem gente essa tem sede e fome por importância. justiça, é uma necessidade básica do ser humano. Isso. Né? É de extrema importância. E ele ainda complementa ali depois, né? O Papa Francisco dizendo que mais cedo ou mais tarde chega e nós podemos colaborar para tomar possível. Quer dizer, a justiça uma hora vai chegar. É importante a gente perseguir, a gente ter essa sede, essa fome pela justiça. Pode ser que não seja nem aqui. Exato, porque, gente, a justiça dos homens, ela é falha. Sim. Né? Mas a justiça de Deus nunca falha. Então, e nós aqui como cristãos, a gente vive na terra, né? Faz o melhor, porque a gente quer ter a vida eterna, né?
Então, a justiça vem, gente. Vem. Então, é importante a gente seguir o caminho. Na hipocrisia, a gente pedir perdão, a gente se arrepender para justamente a gente alcançar o melhor Sim. dos mundos. Tem uma frase do antigo Papa João Paulo, hoje São João Paulo II, né? Que ele diz assim: justiça e paz não são conceitos abstratos, nem ideais inacessíveis. São valores inseridos no coração de cada pessoa, como um patrimônio comum. Indivíduos, famílias, comunidades, nações, todos são chamados a viver na justiça e a trabalhar pela paz. Ninguém pode eximir-se dessa responsabilidade. A justiça é uma responsabilidade. E da justiça de cada um nasce a paz para todos. Olha que coisa mais linda e mais profunda que ele fala. Né? Porque às vezes a gente abre mão de tentar ser justo ou de buscar essa justiça porque fala, não é problema meu. Não vou me meter nisso. A gente não quer brigar, né? Eu tô vendo a injustiça ou eu tô vendo algo errado acontecer e você fala, não vou me meter nisso. E o Papa João Paulo, né, São João Paulo II, fala, sim, é responsabilidade de cada um. E é dessa justiça de cada um que vai nascer a paz para todos. Olha a responsabilidade que cada um tem na paz comum, na paz de todo mundo. Aqui acho que não vem ao caso, ou talvez venha, a gente não entrar em detalhes, mas muitas coisas que antes eram vistas, a gente, não vou me meter, que não é comigo e tal, talvez seja um momento da gente, sim, né? A gente tem que brigar, a gente tem que levantar esses pontos, porque nós fazemos parte dessa justiça e nós precisamos levantar essas bandeiras. Então, em todos os aspectos da nossa vida. Sim, olha só, como a gente estava falando no encontro de ontem, e às vezes a gente vê a pessoa que não parece não tá legal e não querer se meter, não querer incomodar, e aqui cabe exatamente a mesma coisa. Também. Né? Não vou incomodar, eles estão lá se resolvendo, ou alguém uma hora vai ver isso, ou daqui a pouco vem à tona e todo mundo descobre. Ele está falando que não é bem assim, né? Pelo que ele está falando, a gente tem que ir atrás, tem que ter essa sede de justiça, fazer o correto. Exato. Tem que se incomodar. É a responsabilidade de cada um correr atrás da justiça. E eu acho que aqui, pensando nas nossas famílias, a mesma coisa, né? Como ser mais justos dentro de casa, dentro da nossa família, dentro com os filhos, com os pais. Então, a gente tem, de fato, esse dever dentro como cristãos e como sociedade. Né? E aí a gente pode voltar no Evangelho, mais uma vez, onde Jesus fala cuidado com a hipocrisia. Como que a gente vai deixar o mundo mais justo ou criar pessoas mais justas pensando nos filhos, né? Começando a ser justos. Claro, muitas pessoas já são e talvez não em todas as situações, mas a gente sempre que tiver consciência, né? A gente sempre que tiver consciência de uma injustiça, a gente tem que tentar ser justo e ser esse exemplo de justiça para os nossos filhos, para os nossos demais familiares, para os nossos irmãos, nossos amigos. O exemplo ensina muito mais do que as palavras. E talvez esse é um dos caminhos que a gente deixa para os nossos filhos seguirem. Né? As palavras ensinam, o exemplo arrasta, né? Isso. Acho que é isso. Amém. Amém. Vamos para as preces. Vamos para as preces. Concedei-nos, Pai Santo, que sejamos justos diante de vós, e se amar-vos significa também ser justo com os homens e querer um mundo mais justo, ensina-nos a ver em cada pessoa a destinatária do vosso amor. Rezemos. Senhor, fazei-nos justos e disponíveis para segui-lo mesmo nas perseguições. Concedei-nos, Jesus, que compreendamos que a justiça implica reconhecer que cada ser humano, pelo simples fato de ser homem ou mulher, tem a mesma personalidade, a mesma subjetividade e a mesma fundamental dignidade. Rezemos. Senhor, fazei-nos justos e disponíveis para segui-lo mesmo nas perseguições. Concedei-nos, Divino Espírito Santo,
a consciência de que a convivência pacífica se apoia necessariamente da justiça, na caridade e na capacidade de suportar pelo Evangelho as perseguições. Rezemos. Senhor, fazei-nos justos e disponíveis para segui-lo nos mesmos das perseguições. Concedei-nos, Senhor, por intercessão da Sagrada Família, que o ambiente familiar, lugar privilegiado para começar a viver a virtude da justiça entre cônjuges, pais e filhos, avós e netos, faça de cada casa um lugar de prática da justiça e do amor. Rezemos. Senhor, fazei-nos justos e disponíveis para segui-lo mesmo nas perseguições. E hoje vamos trazer aqui as preces pessoais de cada um de vocês. Coloque agora suas preces, que juntos estaremos em orações. Rezemos ao Senhor. Senhor, fazei-nos justos e disponíveis para segui-lo mesmo nas perseguições. Como compromisso hoje, a gente precisa procurar olhar aquela justiça que a gente tanto deseja que seja feita com a gente. Às vezes a gente passa por uma situação injusta, fala, poxa, mas que sacanagem, que injustiça que fizeram comigo. Mas será que eu estou sendo justo numa situação como essa? Eu estou sendo justo com outra pessoa? Né? É muito difícil a gente assumir um compromisso aqui de sair sendo um justiceiro da noite para o dia, de agora, a partir de agora só vou ser justo. Até porque depende muito da perspectiva, né? Sim, e depende muito de outras pessoas também. É um caminho longo a ser trilhado até chegar nessa plenitude. Mas vamos ficar com esse compromisso de olhar para nós mesmos e refletirmos se nós estamos sendo justos nas situações que nós gostaríamos que fossem justos conosco. Acho que já é um bom começo, né? Vamos para a oração final? Vamos lá. Virgem e Mãe Maria, vós que, movida pelo Espírito, acolhestes o Verbo da vida na profundidade da vossa fé humilde, totalmente entregue ao Eterno. Ajudai-nos a dizer o nosso sim perante a urgência, mais imperiosa do que nunca, de fazer ressoar a boa nova de Jesus. Vós, cheia da presença de Cristo, levastes a alegria a João o Batista, fazendo-o exultar no seio de sua mãe. Vós, estremecendo de alegria, cantastes as maravilhas do Senhor. Vós que permanecestes firme diante da cruz, com uma fé inabalável, e recebestes a jubilosa consolação da ressurreição, reunistes os discípulos à espera do Espírito, para que nascesse a Igreja evangelizadora. Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados para levar a todos o Evangelho da vida que vence a morte. Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos, para que chegue a todos o dom da beleza que não se apaga. Vós, Virgem da escuta e da contemplação, Mãe do amor, Esposa das núpcias eternas, intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone puríssimo, para que ela nunca se feche nem se detenha na sua paixão por instaurar o reino. Estrela da nova evangelização, ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até os confins da terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz. Mãe do Evangelho vivente, manancial da alegria para os pequeninos, rogai por nós. Amém. Aleluia. Avisar que amanhã teremos o nosso 5º encontro, no mesmo horário, nos mesmos canais. Esperamos vocês novamente. Pai Santo, fortaleça nossa busca pela santidade e pela justiça, mesmo que sejamos perseguidos por causa do Teu reino. Amém. Jesus Cristo, que fostes injustiçado pelos homens, dai-nos o dom da resiliência para que possamos suportar com caridade as injustiças a nós dirigidas. Amém. Deus de amor e de bondade,
Dai-nos a inteligência necessária para entendermos o Sermão da Montanha e a coragem para praticar os seus ensinamentos. Amém. Abençoa-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais. Tchau, tchau.